Pai querido que estás no céu, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Pai, por esses momentos. Apesar de vivermos dias tenebrosos, há tanta agitação no nosso mundo. Mas decidimos reservar esse momento para estudarmos a Tua Palavra e compreendermos o que realmente está acontecendo. Nos dê sabedoria, esteja conosco. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saudações a todos, queridos irmãos. Bem-vindo de volta ao nosso canal Clamor Profético. Estamos aqui para analisarmos mais uma atualidade profética. Estamos vendo como o mundo está cada vez mais agitado. Desde o dia 7 de outubro, e como nós dizíamos em alguns vídeos já que se encontram postados aqui no nosso canal, que o mês de setembro terminou com muitos acontecimentos. E com certeza o nosso olhar virado para o mês de outubro, compreendemos, queridos irmãos, que muitas coisas estarão acontecendo nesse mês de outubro. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de pedir a todos, os nossos ouvintes, um momento de silêncio, porque as estatísticas de mortes nesse conflito entre Israel e o Hamas, esse grupo extremista islâmico, já ceifaram, segundo estatística, mais de 1.500 mortos nesses 3 dias. E o pior de tudo é que as tropas israelenses encontraram em uma das ofensivas que eles fizeram mais de uma dezena de crianças e idosos mortos pelo Hamas. Mas a morte delas foi por decapitação. Eu não vou partilhar nenhuma imagem relacionada a isso, queridos irmãos. Mas eu peço que tenhamos um momento de silêncio em memória dessas vítimas inocentes. Muito bem, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para partilharmos com vocês o que nós entendemos que realmente está acontecendo no nosso mundo. Antes de darmos continuidade, gostaria de ler com vocês 2 declarações importantes do Espírito e Profecia. Acompanhem comigo. E os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Estas coisas dizem respeito ao nosso bem eterno. E cumpre a professores e alunos dar-lhes mais atenção. Queridos irmãos, a nota do Espírito e Profecia nos deixa bem claro que, eu diria que, quando ele não está a falar aqui dos jovens que devem compreender estas coisas, percebam que no final, ela vai falar de professores e alunos que devem dar maior atenção em quê? Olhem para a palavra, devem, é uma obrigação. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Prezados irmãos, isto quer dizer que nós não devemos ficar indiferentes em relação ao que está acontecendo no nosso mundo. Algumas pessoas que acham que é só mais uma guerra, sempre existiu conflito entre Israel e Palestina, é mais uma daquelas guerras entre esses 2 povos. Queridos irmãos, nós precisamos compreender o que vai acontecer antes do encerramento da história terrestre. Prosseguindo, devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que vivemos. Irmãos, esta nota do Espírito e Profecia deixa bem claro que nós devemos saber, devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que vivemos.
Ellen White está dizendo que nós precisamos saber identificar quais os sinais que indicam que estamos vivendo nos últimos dias. Não é para olharmos para qualquer evento, não é para olharmos para qualquer guerra que acontece ao nosso redor, mas a declaração do Espírito de profecia é bem clara. Existem os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo, queridos irmãos. Agora, eu quero pedir a atenção dos queridos irmãos. Eu penso que nós temos repetidas vezes lido e apresentado esta declaração, queridos. Mateus capítulo 24, versos de ler, verso 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, queridos irmãos. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestilências e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas, que coisas são estas? Que coisas Jesus está dizendo? Que todas estas coisas são o princípio de dores. Meus queridos irmãos, Jesus está dizendo que todas estas coisas que ele disse no verso anterior, que é o verso 7, e todas estas coisas, e por incrível que pareça, eu não quero ser aqui sensacionalista, nem tampouco esforçar uma interpretação bíblica, mas parece muito coincidente, exatamente no verso 7, queridos irmãos. E isso aconteceu exatamente no dia 7 de outubro. Ele diz: porquanto se levantará uma nação contra nação e um reino contra reino, haverá fomes, queridos irmãos. O que é que provoca fome? O que é que provoca fome? A escassez, a seca e também a guerra. E nesse mesmo período, diz Jesus no verso 7, e pestes e terremotos em vários lugares. Queridos irmãos, Jesus está dizendo que estas todas coisas, mas todas estas coisas são os princípios de dores. Agora, amados irmãos, o que diz o verso 9? Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meus queridos irmãos, será que nós estamos compreendendo a sequência dos eventos proféticos? Vamos lá, queridos irmãos. Verso 9, Jesus diz: então. Por que então? Ou seja, em consequência disso, depois destas coisas, vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Queridos irmãos, Jesus está dizendo que todas estas coisas que estão acontecendo simultaneamente, é só nós olharmos e nós vamos partilhar aqui. Já dissemos no começo, o número de mortes, conflito entre Israel e Hamas deixa mais de 1.500 mortos em 3 dias. O exército israelense intensificou os bombardeios na faixa de Gaza em resposta às ofensivas do grupo terrorista. Queridos irmãos, o que é que nós estamos vendo? Quando de um lado nós temos uma guerra acontecendo entre Israel e o grupo extremista radical islâmico Hamas, o que é que alguns observadores estão dizendo nos Estados Unidos da América? Eu não vou falar muito sobre esse aspecto agora, mas eu gostaria de fazer uma pincelada aqui. Segundo alguns políticos americanos, segundo o embaixador de Israel nos Estados Unidos da América, ele disse que o ataque do Hamas no dia 7 de outubro é o 9/11 para eles, ou seja, é o 11 de setembro para eles. Queridos irmãos, vocês sabem o que aconteceu no dia 11 de setembro? Quais foram as políticas que foram estabelecidas depois do 11 de setembro? Isso mesmo, a restrição da liberdade, queridos irmãos.
E eu quero dizer para vocês que já está sendo propagado algumas informações de que poderá haver restrições. Eles estão dizendo, será confiscado, será monitorado todo o discurso de ódio. Queridos irmãos, o que é discurso de ódio que eles estão querendo dizer? Queridos irmãos, será que nós estamos compreendendo? Será que estamos entendendo? Queridos irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, neste mesmo período, quando você tem guerras, rumores de guerras, coisas estão acontecendo simultaneamente, fomes, pestilência, terremotos em vários lugares. Queridos irmãos, e diz, como consequência disso, o povo santo de Deus passará por uma perseguição. Vamos ver o que diz aqui a nota da inspiração. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Meus irmãos, o que esta declaração está dizendo para nós? O mundo vai estar em constante perturbação. E essas perturbações que envolvem guerras, não só guerras, terremotos, pestilências, fome, até que Cristo venha, não cessará. E o que é que nós lemos no verso 7? No verso 7 de Mateus 24, ele diz que pestilência, terremotos, fomes estarão acontecendo simultaneamente. E no verso 8 diz, mas todas estas coisas, todas elas em conjunto, são os princípios de dores, queridos irmãos. Isto quer dizer que nós estamos entrando no princípio de dores, ou seja, o pré-tempo de angústia para o povo de Deus. Vamos ler mais uma declaração. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender a sequência dos eventos que estão realmente diante de nós. Prossigamos com outra declaração. Diz aqui, estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão um após outro. Fogo, inundações, terremotos, com guerra e derramamento de sangue. Meus queridos irmãos, essa declaração da pena da inspiração é muito contundente, é muito profundo. Vocês percebem que o que nós acabamos de explicar, que está aqui escrito na palavra de Deus, na Bíblia, está completamente conectado com o que nós acabamos de ler? O que é que diz aqui a nota? Estamos no limiar da crise dos séculos. Qual é a crise dos séculos que aguarda o povo de Deus? Queridos irmãos, não é o que está descrito no verso 9 que nós lemos de Mateus, onde diz, então, depois destas coisas, em consequência destas coisas, vos entregarão para serdes atormentado e matar-vos-ão e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome? Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. O que é que vemos aqui? Fogo. Olhem para a combinação dos eventos. Inundações e terremotos, simultaneamente com guerras e derramamento de sangue, meus queridos irmãos. Será que é isto que estamos vendo hoje, que está acontecendo agora? Olhem como Israel intensifica os bombardeamentos. Olhem como o Hamas está disposto a assassinar as pessoas que eles levaram como reféns, derramamento de sangue. Meus queridos irmãos, será que nós estamos entendendo os sinais do fim? Agora olhem para esta notícia. Manaus registra quinta maior seca da história. Queridos irmãos, segundo a estatística, 17 cidades do Amazonas estão no estado de emergência, meus queridos irmãos. Diz aqui G1, com a cota do Rio Negro em 14,41 metros, Manaus registra a quinta maior seca da história nesta segunda-feira, no caso no dia 9.
Na cidade, o nível das águas está a 1,41 metros da maior seca registrada em 2010, quando o rio chegou a descer para 13,63 metros. A capital é uma das 60 cidades do Amazonas afetada pela seca severa deste ano. Apenas 2 municípios do estado estão em normalidade, diz o presidente Figueiredo e Apuí. Queridos irmãos, o que é que nós estamos vendo? É a maior seca, a 5ª maior seca registrada. Continua, mais uma informação. Calor extremo. Imagens mostram áreas atingidas e comunidades isoladas pela seca no interior do Amazonas. Agora, eu quero convidar vocês a assistirem este vídeo. 17 cidades do Amazonas estão em emergência por causa da seca. O nível dos rios da região está baixando em ritmo acelerado e afeta o abastecimento de água e alimentos. A água por aqui não existe mais. O que era rio tornou-se uma pequena ribeira no Lago do Aleixo, zona urbana de Manaus. São vários barcos pequenos ancorados no solo rachado com a seca extrema que castiga os amazonenses. Esse córrego de água é o que sobrou do Lago do Aleixo, que era coberto pelo rio, que deu espaço à lama, que cada dia fica mais seca nesse período de estiagem aqui no Amazonas, o que já afeta os moradores que sobrevivem da pesca e do turismo. Segundo as pessoas que moram nessa área, essa é a primeira vez desse cenário de seca. O peixe não está dando para comer, tem que ir para outro local para poder pegar. Os rios do Amazonas estão a alguns metros de vazante, para o estado viver a maior seca da história. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência. O Rio Negro, que banha a capital, está secando mais de 30 centímetros por dia. E cada vez mais está ficando mais complicado. Dos 62 municípios do Amazonas, 17 estão em situação de emergência e 43 em alerta. Mais de 100 mil amazonenses já sofrem com a seca. E a tendência é, quanto mais seca, mais morre peixe, mais a situação fica precária. Do outro lado da cidade, na praia da Ponta Negra, a Prefeitura de Manaus também alertou que a área será interditada quando o Rio Negro atingir 16 metros. A cota atual do rio está em 16 metros e 11 centímetros. Queridos irmãos, será que realmente nós estamos compreendendo os eventos finais? Nos é requerido, tal como nós lemos na primeira declaração do Espírito da Profecia, bem no começo dessa nossa atualidade profética. É-nos requerido, queridos irmãos, conhecermos os grandes sinais. Não são qualquer sinal. Vamos prosseguir com mais outras coisas. Temporal, com vento de 110 km por hora, causam destruição em Maringá. Chuva forte aconteceu neste domingo. Rajada de ventos passaram de 110 km por hora, segundo a Estação Meteorológica UEM. A tempestade que atingiu Maringá, no norte do Pará, deixou um rastro de destruição pela cidade. De acordo com informações do site GMC Online, o temporal destelhou imóveis, derrubou árvores e deixou pessoas feridas. De acordo com a Prefeitura de Maringá, foi instaurado um gabinete de gestão de crise sob a coordenação do secretário de Segurança Ivan Guartaroli, com o objetivo principal é coordenar todas as operações de respostas à emergência. As rajadas de vento passaram de 110 km por hora, segundo a Estação Meteorológica da Universidade Estadual de Maringá. Monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, entre sábado e início de domingo, choveu 113,8 milímetros na cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a região mais afetada foi Jardim Alvorada e Parque Residencial Quebec.
Os estragos estão sendo contabilizados. O temporal estava previsto pelo INET, que emitiu alerta para o Pará, válido desta sexta até este domingo. Queridos irmãos, algo terrível está acontecendo no nosso mundo. E lembrando, queridos, que a declaração bíblica que nós lemos fala de eventos combinados acontecendo simultaneamente. Agora, lembrando que o verso bíblico fala que haveria pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Exatamente neste momento, enquanto de um lado você tem a guerra acontecendo entre Jerusalém e o Hamas. Olha o que diz aqui o site de notícia O Globo. Terremoto no Afeganistão. Número de mortos chega a 2053. Queridos irmãos, segundo nos diz aqui o site, sismo de magnitude 6.3 atingiu o oeste do país neste sábado. Exatamente no mesmo dia, dia 7 de outubro, enquanto bombardeios aconteciam, ataques aconteciam em Israel, no Afeganistão, um terremoto estava acontecendo e já ceifando, até o dia 8, cerca de 2.053 pessoas mortas. Diz aqui, mais de 2.000 pessoas morreram no terremoto de magnitude 6.3 que abalou a região do Herat, no oeste do Afeganistão, neste sábado, informou o governo talibã no domingo, enquanto equipes de resgate procuravam sobreviventes em aldeias devastadas. O terremoto que abalou regiões localizadas a 30 quilômetros a nordeste da cidade de Herat foi seguido por 8 fortes tremores secundários. 2.053 mártires morreram em 13 localidades. 1.240 pessoas ficaram feridas e 1.320 casas foram completamente destruídas, descreveu o porta-voz do governo talibã, este nome ali, na rede social de gestão de desastres. O número de mortos aumentou acentualmente neste domingo, já que pouco antes as autoridades tinham dado um número de mortos de mais de 1.000. Queridos irmãos, os acontecimentos que estão se dando nesses últimos dias devem com certeza fazer-nos ficar de alerta. Por essa razão Jesus dizia em Lucas capítulo 21, ele disse que depois destas coisas, o que é que vai acontecer? Verso 27 e 28 diz: E então vereis vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, que cada um de nós esteja buscando a preparação, que cada um de nós possa buscar mais a Cristo. É hora de nos reconciliarmos com Deus. É hora de voltarmos para o braço do Senhor Jesus. Porque apesar de toda esta crise que está acontecendo no nosso mundo, nós ainda podemos dizer que a esperança é Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Que o Eterno possa abençoar a todos e que possamos estar nos assegurando da rocha eterna, aquele que nunca perde nenhuma batalha. Amados irmãos, preparemo-nos, porque Cristo está voltando. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais uma atualidade profética e para mais uma análise e estudo da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.